Olá, boa noite a mais uma live aqui neste canal Paula Borba Pedagoga. E hoje vamos conversar sobre planejamento na educação infantil. Como destravar esse movimento de planejamento da educação infantil? Quem são essas crianças que recebem do nosso trabalho o planejamento? E hoje eu vou trazer algumas dicas para vocês que vão facilitar a questão do planejamento. Mas antes disso, nós temos que conversar sobre um assunto muito importante quando a gente pensa em planejamento. Criança, que ser é esse? Quando a gente pensa no nosso planejamento, primeiramente a gente tem que pensar que criança que nós temos na educação infantil. Quem são as crianças da nossa escola? Quem são esses pequeninos que vão cotidianamente viver esse universo infantil? Porque o que nós adultos costumamos fazer? Nós tratamos as crianças como seres diferentes de nós, esquecendo que também já fomos criança, não é mesmo? A gente esquece de tudo que a gente fez, a gente esquece de todo o nosso contexto histórico, nós já fomos crianças, e às vezes a gente não permite que essa criança pense de algumas formas ou tenha algumas ações, pois não lembramos de fato como foi a nossa infância, e a gente quer rever a questão dessa infância. Quem é esse sujeito que hoje tem direitos e ocupa um lugar tão importante na nossa sociedade? A gente sabe que a questão da criança ela vem se reestruturando e se modificando ao longo do tempo e que a gente vem de fato valorizando quem é essa criança. Pensa-se na criança mais pelo que ela faz ou que ela deixa de ser realmente é. Quantas vezes a gente não pensou de que a gente pensou nessa criança, mas a gente pensa nela como um ser comportamental. A gente sempre pensa nela com rótulos, a gente sempre pensa nela como com questões que a gente atribui a ela. Mas, de fato, se a gente for pensar na criança, as crianças são curiosas, elas são questionadoras, elas são interessadas e muito sensíveis na relação com todas essas pessoas e com o mundo que o cerca, não é verdade? Quando que a gente parou para pensar e visibilizar a questão da criança em si, em suas ações, relações e o movimento que ela cria? Pensamos nisso ou não? Como que a gente faz esse movimento de pensar na criança? Então, criança, que ser é esse? Quais são as experiências significativas que eu estou proporcionando para ela? Quais são as experiências que ela processa e transforma em conhecimento, em curiosidade e oportunidade? Quais são esses alimentos que fazem dessa aprendizagem acontecer? A gente já pensou na questão dessa oportunidade, desses alimentos para aprendizagem? O que será do cotidiano infantil que vai trazer essa questão para ela? Então, como é que a gente vai fazer a questão desse planejamento para destravar a questão de quando a gente for pensar em planejamento na educação infantil? Como deve ser o espírito desse professor que valoriza essa questão de ser criança, de ser espírito curioso? Como que vamos permitir ela a trazer as suas inquietações? Quando a gente pensa em inquietações das crianças, a gente tem um papel enquanto profissional da educação, professor, pedagogo, coordenador, e todas essas pessoas que estão junto dela, mas especificamente o professor que está ali a todo momento com ela, é acompanhar as suas inquietações, valorizar as suas pesquisas e fazer boas perguntas. Como assim fazer boas perguntas? É pegar todas aquelas situações que estão acontecendo no cotidiano infantil e que surgem muitas vezes de maneira espontânea pela criança ali no desenrolar do cotidiano, e eu saber, enquanto professor, fazer perguntas amplas que não me tragam respostas únicas, mas que seja a conexão propulsora entre o que aprende a pesquisar sobre o mundo. Então, a partir dessa propulsora, eu vou aprender a pesquisar e vou interagir com o mundo e me relacionar com ela.
Então, boas perguntas, elas não vão te direcionar a respostas prontas, mas elas vão indicar caminhos e possibilidades para mim chegar junto com a criança. Porque a gente deve pensar nesse planejamento e esse início de pensar no professor propulsor, no professor em que vai estar ali indicando esses caminhos para a criança, mostrando possibilidades, dando possibilidades para eles a partir das experiências que vão ser transformadas. Mas como é que eu provoco essa criança? Como acertar esse ponto que vai disparar esse movimento do aprender no cotidiano? Primeiramente, a gente volta lá à primeira pergunta: quem é essa criança? Eu preciso conhecer esse sujeito que aprende. E você sabe por que eu preciso conhecer esse sujeito que aprende? Porque eu tenho que entender as suas características. Eu tenho que saber um pouco dessa história. Eu tenho que saber um pouco dos seus desejos. Nós, enquanto professor, às vezes perdemos muito do contexto histórico da criança, porque a gente não conhece a sua história, a gente não sabe de onde ele veio, a gente não sabe quais são as expectativas, aonde ele mora, como ele vive, porque a gente não busca o contexto histórico da criança e a gente acaba fazendo o quê? Que situações que a gente traz para a aprendizagem que são muito comuns na hora de planejar ou projetar na educação infantil. Eu começo com a descoberta do eu lá, o conhecimento do eu, mas, na verdade, o que eu faço? Eu faço uma leitura rasa da criança, porque eu não estou fazendo conexões com outras situações da realidade. Mas, dentro disso tudo, se eu fizesse, eu poderia ter um projeto, eu não vou dizer que nós vamos fazer um projeto sobre identidade, mas conhecer a história da criança e aonde ela está inserida é muito importante. Mas como é que eu vou fazer essa previsão? Como é que eu vou preparar esse contexto? Como é que eu vou organizar essas propostas? Inicia-se primeiramente com esta previsão. Mas antes disso, uma pergunta: você sabe o que é atividade ou qual a diferença entre atividade e proposta? Você sabe qual é a diferença entre uma ou outra? A gente vem modificando a nomenclatura entre atividade e proposta, mas se a gente for pesquisar, ambas têm significados e levam para cada um mostra um caminho. Porque a atividade, quando eu proponho uma atividade para a criança, eu já venho com o pensamento da ação, a execução e a operação pela criança. E quando eu trago a proposta, diferentemente, eu trago a recomendação, a sugestão ou a orientação para ela. Eu não tenho nada determinado pronto. Eu pensei nas possibilidades, claro que eu pensei nas possibilidades, mas é algo que eu vou deixar que a criança traga para aquela vivência as suas respostas. Então, quando eu trago uma proposta, eu trago orientações de como vai ser essa atividade, mas eu não tenho uma ação e uma execução e uma operação que vai ser realizada pela criança. Então, nesse sentido, quando o professor oferece essa opção de proposta, na verdade, ele está realizando uma oferta para a criança. E ela tem a ação interna dela de se interessar por essa proposta. Só que dentro dessa ação interna vai mobilizar uma força da criança curiosa que se interessa e assim ela se sente desafiada a realizar aquela proposta. Então nós vamos planejar, nós vamos pensar mais para frente, eu vou trazer essas questões mais técnicas do planejamento, mas o primeiro passo é entender que se eu for ofertar uma proposta para a criança, ela vai ter que ter a mobilização interna dessa criança curiosa para ser assertiva nesse desafio que eu estou proporcionando para ela. Por quê? Porque o pensar e o fazer, dentro desse nosso planejamento na educação infantil, ele deve ser, ele não é, ele deve ser um instrumento que vai nos fazer refletir. É como acolher aquele inesperado da criança, junto com o que a gente previu. Então, é o acolher do inesperado com o previsível. Porque quando a gente planeja, a gente pensa em possibilidades.
a gente pensa em ações que a criança, é possível que a criança realize. Mas esse trabalho com intencionalidade, dentro dessas tomadas de decisões que eu, professor, vou fazer, a partir de objetivos que eu vou prever, vai estar associado a essa ação do inesperado. Porque a partir do que eu estiver previsto por mim, eu vou modificar conforme for surgindo as questões. Mas antes de planejar, que perguntas será que eu tenho que fazer? Dentro daquele cotidiano, já que eu observei, eu percebi através dos meus registros quais eram as ações da criança. Então, o que está despertando o interesse dessa criança? Quais são essas provocações? Como elas podem ser encaminhadas dentro desse planejamento infantil? O que elas já sabem sobre o assunto? Ou o que precisamos ir buscar? E eu, enquanto professor, o que posso fazer a partir dessa proposta para que ela se torne completa e interessante? Então, quando a gente senta para planejar, muitas questões vão surgir. E a gente sabe que é assim, que a gente vem nessa trajetória de pensar em ações e refletir sobre ações que vão fazer com que a criança desenvolva dentro daquele planejamento. E após responder todas essas perguntas, que eu já compreendi todas essas ações que a criança trouxe ali dentro desse processo, qual é o próximo passo? Eu refleti, eu me questionei, qual será o próximo passo do planejamento? Então, agora eu vou começar a pensar em materiais, espaços e tempos. Porque quando tudo está na nossa mão, a gente já tem a previsão do que a gente vai precisar, tudo fica mais organizado. A gente vai pensar em materiais adequados, qual o espaço da escola ou da sala que eu vou utilizar, quanto tempo é necessário para desenvolver essa proposta, quais espaços existem na escola que são viáveis para que eu vá para essa proposta, qual o tempo é muito importante, mas que a gente não fique limitado ao tempo do adulto e pense no tempo da criança. Essa criança curiosa, essa criança que transforma, essa criança que vem para o nosso universo infantil. Então, quando eu tenho esse tempo previsto, mais ou menos, eu tenho que me questionar ainda qual o tempo que eu vou favorecer essa exploração da criança. Porque essas propostas, elas demandam muita energia e disposição das crianças. E muitas vezes, quando a gente percebe, o que acontece? As crianças se entregam tanto àquela proposta que o tempo passa e elas não querem parar de estar dentro daquela proposta. Então, tempos e espaços se estruturam no nosso planejamento, mas os saberes prévios das crianças e a orientação provocativa do professor vai tornar essa experiência muito mais significativa. Porque eu já tenho, dentro daquele momento da proposta, eu tenho previstos hipóteses e previsões das crianças. Então, eu vou ter primeiro a introdução que apresenta esse cenário, o despertar para esse material, eu vou falar, eu vou conversar com a criança. Vai ser um momento de eu alimentar essa curiosidade dela. Eu vou instigar, eu vou motivar, eu vou trazer para esse cotidiano essas ações. E a partir dessa minha motivação, desse despertar da criança, vão surgir os conflitos. E a partir desses conflitos, o professor vai explorar e descobrir a partir da sua observação. Então, ele vai sair de perto, ele vai dar o espaço para a criança e vai ficar observando e fazendo seus registros, porque assim ele vai ampliar a experiência da criança. E a partir dessa observação, em alguns momentos, ele vai trazer perguntas provocadoras. Foi por isso que lá no começo eu falei da questão da importância das boas perguntas. Então, qual vai ser esse desfecho dessa minha história, dessa questão que eu vou trazer? A partir dessas boas perguntas.
porque a partir disso eu também vou dar um direcionamento para a criança. Eu vou trazer ela para esse processo infantil. Eu vou fazer com que ela reflita sobre isso. E qual é esse roteiro para mim planejar essas ações? Quais são essas ações que vão estar presentes nesse cotidiano infantil? Eu vou pensar nessa motivação, eu vou trazer as hipóteses da criança, eu vou trazer a organização dessa ação. E como que eu vou fazer tudo isso? A partir desses próprios registros que eu já tenho. E a partir daí, dessa primeira ação provocativa do professor, eu vou criar planejamentos que dialogam um com o outro. Eu vou ter um calendário de uma visão geral. Eu vou ter um mapa de ideias que vão surgir dentro desses momentos em que a criança está inserida. E a partir daí, eu vou ter uma pauta de olhar. Eu vou ter uma pauta de olhar para o individual, para o coletivo e para a minha proposta. E a partir desse olhar individual, coletivo e para a proposta, eu vou poder fazer o relançamento quando eu perceber que essas ações poderiam ser ampliadas. E dentro desse leque de materiais que a gente for pensar nesse roteiro para planejar, existem muitos. Existem os brinquedos estruturados, existem os materiais não estruturados, existem os elementos da natureza, existem os cestos dos tesouros para os menores, mas que nós, para os maiores, a gente pode utilizar como caixa surpresa. Então, são muitas ações que a gente traz para esse movimento infantil que devem ser pensados e explorados para esse momento. Porque a partir desse olhar, dessa questão em que eu vou pensar num planejamento que vai dialogar com a ação da escola ou com a minha ação de professor, eu vou modificar esse movimento. Eu vou pensar em ações propositoras, eu vou pensar em boas perguntas, porque essas boas perguntas vão direcionar o movimento da minha criança, essa criança que pensa, essa criança que é curiosa. De repente, a gente pensou numa ação numa ação provocativa da criança, que vai trazer ela para esse movimento do nosso planejar, que a partir de uma boa pergunta eu vou direcionar, por exemplo, para o tema. Quando a gente faz, por exemplo, o círculo de conversa com a criança, o livro A Roda e o Registro, ele nos traz essas questões em que a gente deve pensar qual o verdadeiro sentido dessa roda. Porque essa roda, ela vai nos trazer muitos registros. Porque quando a gente senta para conversar com a criança e, de fato, ouvir e não fazer questões como, por exemplo, nós estamos lá conversando sobre o tema da projetação e, de repente, a criança faz uma pergunta que muitas vezes não está dentro do tema em que estamos dialogando. Tu não vai dizer para a criança, bom, agora não é hora de nós conversarmos sobre isso. Tu pode dizer para ela, fulano, nós estamos conversando sobre o tema, bem legal isso que tu trouxe para nossa rodinha. Mas em relação ao que nós estamos conversando, qual a sua opinião? Nós não vamos quebrar a criança no meio dos colegas, quebrando a objeção dela em relação ao seu questionamento, ou muitas vezes fazendo com que ela sinta que ela errou dentro daquele processo e não queira mais participar com suas proposições. E isso acontece muito em alguns momentos em que a gente traz para a criança que ela não está dialogando sobre aquele assunto e a gente muda a objeção dela e muitas vezes ela deixa de participar. E quando a gente pensa em roda, em diálogo, em investigação feita pela criança, a gente vai pensar em situações que vão trazer ela para esse meio, que vão fazer ela pensar, que vão fazer ela dialogar com os pares. E mesmo que aquelas perguntas dentro daquele planejamento ou da proposta em que a gente esteja com ela não seja muitas vezes o tema ou ela traz situações aleatórias, a gente vai dar voz para ela. A gente vai fazer com que ela perceba que ela pode contribuir.
Pode ser que ela não tenha sido de forma assertiva no que nós planejamos, ou pensamos, ou que surgiu dentro do contexto, mas todos esses registros, eles podem, num futuro, numa próxima oportunidade, ser o assunto central daquela roda, por exemplo. Porque a gente planeja ações, a gente pensa em ações para a criança, a gente pensa em situações que muitas vezes elas se perdem no caminho, porque elas estão centradas no olhar do adulto ou no que o adulto escolheu, e não no pensamento ação da criança. Tudo que ela trouxer vai virar planejamento ou projetação? Não. Mas eu, enquanto professor, vou ter esse olhar e vou saber fazer as boas escolhas do que eu vou alimentar dentro desse processo educativo. E planejar é isso, planejar é refletir, planejar é pensar. Ontem, na live que eu fiz ontem, uma live surpresa, eu falei sobre a questão dos vários modelos de registros, das várias formas que eu, enquanto professor, posso registrar. Eu posso ter as fichas, eu posso ter o diário de bordo, eu posso ter aquele meu caderno de planejamento, eu posso ter qualquer instrumento desse que ele se adapte para mim e ele converse com essa linguagem da escola. Porque a gente também tem na escola propostas em andamento e a gente tem que aprender também a flexibilizar na questão dessas propostas que a escola traz para mim. Mas eu, enquanto professor, também vou achar a minha forma particular de fazer esses registros. A questão do diário de bordo, ele é um instrumento muito interessante para ser trazido para o cotidiano infantil, porque a partir dele a gente vai exercitar a nossa escrita. Eu fiz um curso com a Lidiane Loyola em relação ao diário de bordo e ela trouxe várias questões que me fizeram refletir e ampliar esse meu movimento de registro no diário de bordo. É um caderno com linha, um caderno sem linhas, um caderno com pautas, e aí de acordo com que cada instrumento que o professor faz. Eu fiz o primeiro com linha, o do ano passado já, como nós tivemos à distância, eu já fiz de outra forma, eu fiz em forma de mapa mental. Então, a gente vai aí, a partir da forma como esse caderno vai se comunicar com o professor, mas ele tem que ter um registro do que acontece na escola. Ele tem que ser algo que, quando uma outra pessoa precisar olhar, ela também compreenda e consiga ler a história daquela turma, porque não adianta eu ter registros mirabolantes, eu ter várias e várias fichas para registrar, se ela não vai ter a linguagem da minha turma, se ela não vai contar a história daquela turma que está comigo. E eu fiz esse desafio comigo mesmo, e eu olho, cada vez que eu olho para o meu primeiro diário de bordo, que foi presencial, que eu estava em contato, em constante com as crianças, eu percebo, quando eu começo a ler ele, eu percebo a história daquela turma. Eu consigo enxergar cada criança e seu movimento. Eu comecei a refletir em cima das ações das crianças. Não fazia nenhum texto teórico, nem nada, mas as minhas próprias escritas. E quando eu iniciei até eu finalizar o ano letivo, eu tive um crescimento grandioso nas minhas escritas. Por quê? Porque escrever é um exercício. Assim como ler. Eu não vou pegar um livro e vou ler todo ele, mas eu vou aos poucos, conforme metas, eu vou conseguir ler ele. E assim é a escrita do professor. O professor só vai conseguir escrever ou refletir sobre a sua turma num diário de bordo, nas suas fichas, no material que ele construir, quando ele começar a exercitar. A gente vem pronto. Nada é pronto, é que nem dialogar. Hoje estar aqui, para mim, é uma mudança muito grande, porque quem me conhece sabe que eu fiz um exercício para estar aqui falando. Porque eu sempre fui muito reservada, eu sempre estudei,
mas eu sempre guardava para mim e para os meus movimentos em escritas. Então, essa questão do escrever o diário de bordo, refletir, construir o seu planejamento, faz com que tu faça um exercício. Não vai ser o primeiro que tu está fazendo, não vai ser o que realmente às vezes tu pensa o projeto. Mas quando tu fizer o teu próprio acompanhamento, tu vai conseguir visualizar o desenvolvimento das crianças nesse diário ou nessas fichas e o teu próprio desenvolvimento ao transcorrer dessas escritas. Porque quanto mais tu escreve, quanto mais tu pensa em planejamento, mais tu vai ficando com essa didática e tu vai melhorando esses processos. Porque planejar é assim. Lá, quando a gente começou, lá em 2000, antes, né, há tanto tempo que a gente está aí na educação, eram outros processos. E o professor foi passando por esse exercício. O planejamento anterior, ele era baseado em folhas. Hoje a gente já não pensa desse planejamento em folhas. A gente pensa em planejamentos que vão mostrar a ação da criança, vão ser ações provocativas e propositoras. Eles vão causar um movimento da criança, eles vão modificar algo, assim como se modificou a ação do professor, porque quem não fizer esse movimento de ação vai acabar ficando para trás. Então, qual 3 dicas para finalizar a live eu deixo para vocês? O primeiro, busque a motivação da criança. A partir da motivação, você vai fazer algumas perguntas para você mesmo. Você vai se perguntar quais são as ações de interesse dessa criança. Quais são os movimentos dessa criança? O que ela vai trazer para esse cotidiano? O que está despertando nela? Quais provocações, enquanto professor, eu vou fazer? O que eles já sabem sobre esse assunto? Quais são os seus conhecimentos prévios? E a partir dessa daí, uma segunda questão que a gente vai trazer é qual espaço e material e materiais que eu vou utilizar naquela proposta. O que eu vou trazer para aquela ação? Em que lugar eu vou fazer aquela ação? Então, primeiro eu vou me questionar o que a criança já sabe e quais ações provocativas eu posso trazer. Eu vou pensar em materiais para essas ações provocativas e qual o tempo dessa proposta. Então, eu vou pensar na ação, no tempo do espaço e depois eu vou pensar no quê? Que duração, que local, aonde vai ser essa proposta, bem naquele movimento. E depois eu vou trazer esse momento da proposta. E qual é o momento da proposta? Então, eu vou pensar em ação, eu vou trazer o tempo e o espaço e eu vou partir para a ação. Porque eu já tenho essas 2 ações prontas. E aí eu vou pensar em quais hipóteses e previsões essa criança vai me trazer. E a partir daí eu vou fazer essa introdução do cenário, eu vou despertar na criança, eu vou despertar o movimento daquela criança dentro daquela ação. E a partir daí vão surgir esses conflitos. E a partir dessa exploração da criança, o professor se afasta apenas para observar. E a partir daí vai ocorrer esse movimento da criança. E aí o professor retorna para fazer e ampliar as boas perguntas das crianças. Ele vai trazer perguntas provocadoras que vão causar esse desfecho, que na verdade, então, o quarto causa o desfecho, que é o fechamento onde a criança reflete e pensa sobre a sua ação provocativa. Então, planejar não é um bicho de 7 cabeças. A gente só precisa pensar nesses 3 movimentos. Para quê? Para quem? Onde? E o que vai acontecer no final. Então, eu vou achar muitas vezes modelos para as minhas fichas. Eu testei várias até achar um denominador comum, porque eu fazia dentro desse meu diário de bordo fichas. Ali eu ia colando meu planejamento. Então, cada professor vai fazer esse movimento. Tem fichas que o Paulo Fock indica, que são bem interessantes para o trabalho na educação infantil, mas cada um vai ter a sua forma, e a partir daquelas que ele traz, porque ele traz todo separado, ele pensa em materiais, ele pensa em espaços, ele pensa em ação,
ele traz a observação do professor. Depois, numa outra ficha, ele traz a questão de que como foi essa proposta, o que eu posso pensar para uma próxima proposta, que seria o relançamento, e o que a ação provocativa da criança realizou com ela naquela proposta. E uma terceira ficha que ele traz a reflexão semanal e o relançamento dessa proposta de novo. Porque a partir de cada ação da criança, ela vai fazer esse movimento e tu vai trazer para esse contexto dessas fichas. Então, é um trabalho bem interessante. Quem quiser me chama no direct lá, que depois eu passo esses modelos de fichas, só para vocês terem o contato com ela, e para quem não viu ainda. Eu posso disponibilizar, é só me chamar quem quiser. Então, faça esse movimento do pensar, faça esse movimento de refletir isolado, junto com a criança, provocar ela dentro desse material, que com certeza esse planejamento vai ser assertivo. Porque o planejamento ele tem que nascer da curiosidade da criança e do despertar para o professor. Porque muitas vezes esses planejamentos são pensados na ação do adulto e não na ação da criança. Então, faça esse movimento. Movimente-se devagar, não vai ser do dia para a noite. É fácil? Não, não é fácil. A gente sabe que o cotidiano infantil, ele é um movimento diferenciado do que quando a gente fala. Eu sei porque eu também estou na prática, estou ativa na prática. Eu tenho turmas de educação infantil. Então, eu estou falando desse movimento em que eu fiz um movimento lento, olha só, eu já estou esse seria o meu terceiro ano. Então, o primeiro eu testei, depois eu me aprofundei na proposta para finalmente poder dividir. Então, são quase 3 anos nesse movimento. Eu não vou sair do movimento que eu estou aqui e vou acertar. É claro que não. Porque a gente precisa testar, a gente precisa experimentar. A gente não traz propostas para a criança de experimentação, a gente não quer que ela cresça dentro desse processo, mas nós, professores, precisamos desse movimento. Então, testem possibilidades. Eu trouxe algumas sugestões aqui, mas que vocês testem as próprias possibilidades de vocês e venham me contar também depois, porque é na troca que a gente cresce. Eu posso trazer esse movimento, até eu tenho aqui o meu caderno, ele estava aqui, eu ando com ele em todos os lugares, a todo momento, e ele era um caderno simples, só que aqui ele conta uma história. Ele é um caderno que conta uma história, eu consigo visualizar a história dos meus alunos. Eu consigo que quando eu leio em alguns parágrafos, eu vejo as proposições que eu fazia. Então, por exemplo, assim, hoje quando eu leio que as crianças estavam ansiosas pela construção de uma pista de corrida de carrinhos, a partir de uma discussão surgida durante o lanche. Surgiu essa atividade que não estava no planejamento. Então, resolvi dar voz à criança e realizei alguns questionamentos. O que é uma pista de corrida e quem corre? Resposta da criança. É uma pista grande, com muitas curvas e os carros correm, passam uns pelos outros, cheia de curvas, disse Rian, gesticulando a todo momento. Eu vi na TV com meu pai. Os carros são bem levinhos para correr. Corre bem forte. Disse Ariel, demonstrando com as mãos como os carros fazem. Aí eu ainda questionei. Como é uma corrida e quem é que vai a essas corridas? É cheia de pessoas. Chiques, de chapéu para não pegar sol. Disse Andriele, sacudindo seu corpo. Muitas crianças gostam, mas eu não ia. Tem muito barulho, disse Zaida, falando baixinho e colocando a mão sobre os ouvidos. Então, olha, nesse pequeno trecho que eu trouxe para vocês, quão interessante foram as proposições das crianças e o quanto elas sabem sobre pistas de corrida, por exemplo. Eu não tinha toda essa leitura de realidade de pistas, sobre pistas de corridas ou questões de corridas. Mas
Eles trouxeram essa proposição e, de repente, se eu não valorizasse essa proposição e todas essas falas da criança, tudo teria se perdido. Então, assim, ó, eles planejaram, fizeram um mapa e depois construíram as suas pistas de corrida. Então, o quão interessante foi eu desviar desse meu planejamento por um momento. Então, quando a gente aprender a dar olhar e dar vazão para todas as ações das crianças e pelo menos registrar um pouquinho do que eles nos trazem, a gente vai transformar esse cotidiano infantil. E hoje, quando eu leio, esse diário de bordo, para mim, assim, ó, é como se eu enxergasse eles naquele movimento. É como se eu visse eles falando para mim essas situações e gesticulando, imitando o que eles enxergam muitas vezes na TV. Os meus alunos são do meio rural. Eles têm uma leitura um pouco diferenciada do que dos alunos que são daqui da cidade, mas eles conseguem perceber ações naquelas pessoas que estão ali. Então, façam esse movimento, vai ser devagar. Eu me lembro que eu anotei tudo numa folha, porque me chamou a atenção essas questões da criança. Não tem como anotar, a gente anda sempre com o celular, grava e depois escuta e registra essas falas das crianças. Então, eles trazem esse movimento. E eu poderia, assim, ler tanta coisa que tem nesse diário de bordo para vocês verem que é possível fazer esse movimento. E aqui, quando eu comecei com esse diário de bordo, eu nem tinha todo o aprofundamento que eu tenho hoje, por exemplo, em relação às ações das crianças. Eu não tinha tudo isso, e mesmo assim eu estava me desafiando a fazer. Porque a gente tem que se desafiar para ter um planejamento em que vai ser a leitura da realidade daquela criança, que vai contar a história daquela criança. Então, que a gente pense nesse movimento. Agora a gente não sabe como é que a gente vai voltar, como é que a gente vai fazer essa leitura da realidade, mas nós temos os grupos de WhatsApp que funcionam. Perguntem, questionam. Talvez a gente não queira aparecer porque não tem aquela questão do fazer vídeo em relação a isso, a fazer essa leitura, mas pensem em metodologias que vão ser para a criança, mesmo que a gente saiba de toda essa questão que ocorre, que uns se comprometem, outros não se comprometem, mas faça chegar a sua fala e a sua ação enquanto professor desse planejamento, faça chegar a quem está ali presente. Porque às vezes a gente fica pensando, eu tenho 10 alunos, eu tenho 15 alunos, só 5 me fizeram a dele evolutivo, mas 5 se interessaram por aquele movimento que o professor trouxe. Então, a gente tem que valorizar esse movimento. Porque se a gente for pensar, é que nem quando a gente pensa, eu trago aqui para vocês, por exemplo, se eu fosse me preocupar com o número de pessoas que estão ouvindo, eu nem abria essa câmera. E é assim que a gente tem que pensar quando a gente planeja para a criança. Se eu conseguir atingir 5 hoje, eu já me dou por satisfeita, porque amanhã eu vou trazer uma proposta que vai atingir o restante da turma. Nem todos vão se interessar pela mesma proposta, mas em algum momento eles vão participar. E quando a gente pensa em metodologias ativas, ensino híbrido ou ensino remoto, porque híbrido é quando a criança traz a ação para dentro da escola, então a gente tem que pensar muito bem quando a gente utiliza essa palavra. Ela é uma abordagem, né, ela é uma nova metodologia de aprendizagem. Ela não é só uma cultura à distância, mas ela é o movimento que faz do contrário. O professor não é o centro do processo de aprendizagem é a criança. Então, é como se ela recebesse primeiro as propostas e depois conversasse com o professor, que primeiramente pensou em alguns objetivos. Então, são várias linguagens que a gente vai aprendendo e a gente vai se adaptando, que vão fazer esse movimento. E quando a gente pensar em planejamento da educação infantil, que a gente pense na primeira pergunta que eu trouxe hoje. Quem é essa criança? Quem é o ser criança? Cadê a minha criança que eu não lembro mais? Resgatem isso também. Pensem
de como a criança que habita em você pensaria num planejamento. O que desperta em você? O que te faz achar que aquela proposta ou aquela experiência levada para a criança vai causar esse movimento? Porque quando a gente pensa na criança, normalmente a gente pensa primeiro quanto trabalho vai dar cada situação que vamos provocar ela. Não é mesmo? Quando eu sento para planejar, não é a primeira coisa que eu penso o que será que pode acontecer, ou quando será que eu vou montar essa proposta? Quanto trabalho vai dar essa proposta? Eu estou sozinha naquela sala. Como é que eu vou fazer esse movimento? Peça ajuda para a criança. Ela está ali para se movimentar contigo. Ela está ali para, de repente, fazer a formação desse processo, daquela experiência. E, às vezes, até do que tu previu, ela pode te trazer outras formas de fazer essa mesma experiência. Então, pense na criança como centro desse planejamento, centro desse processo, em que ela tem que te dar retorno a partir de 5 proposições que foram pensadas pelo professor. Mas ela é o movimento e ela é o centro. Então, quando a gente pensa em ação, de como nós vamos despertar esse movimento de curiosidade da criança, a gente tem o papel central de instigar essa experiência e esse movimento. Porque a partir daí, quando eu falo em provocar essas experiências, a gente chega nas perguntas, nas boas perguntas ou nas perguntas provocadoras que vão ampliar esse processo. Acho que consegui passar a minha mensagem hoje. Quem tiver interesse em saber mais, alguma coisa, me chama, que eu estou disponível para responder. Muito obrigado para quem estava aqui. Vocês fazem esse movimento, essa mensagem seguir, e é como eu disse, vocês também podem pensar como organizar. Eu trouxe algumas dicas e modelos de materiais, mas cada professor, na sua individualidade, na sua forma de pensar e agir, a partir das ações, né, dessa escola, do que a escola tem de proposição, a gente vai criar a nossa maneira de registrar. Mas registrem o movimento da criança, porque no final do ano vocês vão ter o relato de uma história, vocês vão ter um movimento, um processo da criança. Porque estar na educação infantil ou qualquer outra etapa é contar a história de alguém, é construir junto com outro a história de alguém. Nós somos o construtor de histórias todos os dias. Todos os dias a gente aprende algo novo. Todos os dias a gente faz um movimento. E que esse movimento dentro do cotidiano infantil faça com que daqui a 5, 3, 2, quantos tempos passarem aí, essa criança que esteve contigo em determinado período, guarde a lembrança dos bons momentos em que foram construídos dentro da história dela. Porque a educação infantil é o primeiro contato da criança fora do vínculo familiar. Então, se a partir daquela separação de vínculos, a experiência dela não for significativa, para ela não vai ser um início muito bom. Então, que a gente cultive esses bons movimentos. Cada professor vai encontrar dentro de si uma forma, uma maneira de fazer esse movimento provocativo na educação infantil. E que a gente faça esse movimento provocativo na educação infantil que traga a tão sonhada valorização. Mas nós só vamos ser reconhecidos enquanto profissionais da educação que auxiliam no desenvolvimento da criança quando nós tivermos argumentos que alimentem a nossa prática. Quando nós tivermos argumentos que vão falar sobre o verdadeiro significado da educação infantil. Falem para as famílias, apresentem o trabalho,
que daí esse movimento do planejar, do construir, do contar uma história vai começar a ser valorizado. E a criança não vai ser vista somente como o local onde ela foi para brincar, mas o que esse brincar desperta no planejamento? Por que eu, professor, planejei e pensei nesse movimento do brincar? Eu tenho a resposta. Eu só preciso fazer com que essa resposta passe de pessoas em pessoas. E quando eu, profissional da educação infantil, seja ele professor, auxiliar, merendeira, os pessoal da limpeza, direção, coordenação, começar a reunir famílias e contar qual o verdadeiro objetivo de ser educação infantil, as famílias vão compreender. Elas não estão erradas quando elas reclamam muitas vezes que o nosso planejamento não contempla. Ele passou a tarde inteira e ele não fez nenhuma atividade. Ele não fez. Por quê? E por que as famílias repetem isso? Porque o professor não fez uma boa apresentação da sua proposta. Então, para ele, vai ser só uma questão do ser brincar. Então, que a gente faça esse ser brincar dentro do nosso planejamento, fazer ser valorizado no processo do desenvolvimento da criança. E a gente sabe que quando a criança vai para o primeiro ano e passou pela educação infantil, ela vai com muitas habilidades desenvolvidas, que vão ajudar ela lá. Nós não temos esse objetivo, mas com certeza todo esse movimento que ela fez na educação infantil vai auxiliar ela lá na hora de aprender a finalmente ler e escrever, como dizem os pais, até que enfim ela vai ler e escrever. E é por isso que eu reforço que dentro do nosso planejamento temos que pensar em práticas de leitura e escrita, que vão trabalhar a questão da consciência fonológica na criança, que vão fazer com que ela entenda que a fala dela vai se transformar em escritas, nas palavras escritas. Façamos esse movimento também, porque a consciência fonológica ela começa lá com a criança e a gente pode trazer habilidades que vão fazer essa questão do movimento infantil. Então, que pensamos, que realizamos esse nosso planejamento, mas que ele seja pensado e que traga a tão sonhada valorização para a nossa educação infantil. E isso só depende de todos os profissionais que fazem parte dela. Que a gente não deixe que as pessoas digam que ele não tem essa significância. Ele tem sim, ele é muito importante na vida da criança. Muito obrigado, boa noite e um beijão para quem esteve aqui ao vivo e para quem vai ouvir no replay. Brigadão. Baixar.